Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias de conferência. Continua abençoando, Senhor, cada um dos nossos adolescentes, cada um de nós que estamos aqui. Fala conosco, supre-nos com a Tua palavra. Louvado seja o Senhor. Chegamos à mensagem de número 4 da conferência, cujo título é Buscai as coisas lá do alto. Eu gostaria de falar com vocês, de expressar para vocês o meu sentimento desde sexta-feira, quando nós iniciamos essa conferência, o quanto Deus tem trabalhado poderosamente por meio da sua palavra em cada um de nós, em cada um de vocês. É notório que antes nós tínhamos um trabalho imenso de nas primeiras reuniões, como se tivesse que subir, decolar um avião. Nessa conferência vocês já chegaram todos voando em altura de cruzeiro. O Senhor tem feito em nosso meio, não apenas no evento da conferência, mas em todos os momentos da nossa vida, algo sobrenatural. E esse tema que Deus nos deu de presente, NEOS, núcleo energético, fala comigo, núcleo energético da obra do Senhor. Como está tão claro para nós ver esse exército sendo formado como essas gotas de orvalho, conforme está no Salmo 110. Nas primeiras mensagens, na primeira mensagem, som. Acabou o som? Amém, amém. Já era a bateria? Oi. De emergência? Tá. Está. Amém? Estão me ouvindo? Pode usar o laranja, ele vai liberar para você lá na frente. Ah, tá. Oi, som. Estão me ouvindo agora? Sabe por que isso acontece? Para que eu fique menos nervoso, tá? Na primeira mensagem, o irmão trouxe para nós, bem claro, de que o homem foi criado por Deus, com a natureza de Deus, mas se desconectou de Deus. E houve a necessidade de o homem se reconectar com Deus. Quem está reconectado com Deus aqui, diga amém. Vocês sabem melhor do que eu, de que se na sua casa, o provedor lá, o roteador, se desliga, o que que acontece? Acaba a conexão, não é isso? E aí, não envia mais mensagem, não recebe mais mensagem, não faz mais download, não faz mais upload, porque acaba a conexão. E isso principalmente acontece quando não paga a conta. É ou não é? Mas a conexão com Deus é ilimitada e a conta já foi paga de uma vez por todas, porque houve a redenção de Cristo. Na mensagem 2 nós percebemos
tivemos aqui até aula de astronomia, para vocês entenderem que, mesmo o universo sendo tão vasto, o Senhor sustenta todas as coisas pela sua palavra, que é Cristo. Eu quero que vocês entendam que todas as coisas estão por meio da palavra. Cristo é a palavra. Na mensagem dessa manhã, entrelaçados em amor, nós vimos que há uma necessidade de estarmos cada vez mais ligados uns aos outros. Eu não vou falar da fábula do porco-espinho, tá? Mas eu vou falar do entrelaçamento. Você se acha um fio fraco, que se entrar nesse entrelaçamento vai quebrar? Você não é um fio fraco. Deus está lhe fazendo um fio forte. E Deus precisa de muitos fios, com cores diferentes, porque Ele mesmo, por meio de Cristo, que é a palavra, isso eu vou repetir várias vezes, por meio de Cristo, que é a palavra, está nos entrelaçando em amor. Há uma necessidade minha e sua, de compreendermos, que quando Deus fez o homem, como foi que Ele fez? Quem lembra de Gênesis capítulo 2? Fez o homem do pó da terra, mas depois que Ele fez o homem do pó da terra, o que Ele fez? Soprou nas narinas daquele boneco de barro fôlego de vida. Ou seja, Deus colocou algo dele mesmo no homem, e Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Louvado seja o Senhor. Tudo isso para que eu e você tenhamos uma ação. Agora nós vamos entrar em Colossenses capítulo 3. Leiam comigo. Quem tem Bíblia aí? Levanta a tua Bíblia para eu ver que você está com Bíblia. Alguns parece que não tem, né? Eu estou querendo mostrar isso para vocês, porque a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Então ela tem que estar sempre conosco. Mas vamos lá, capítulo 3, leiam aí na sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vamos ler comigo esse versículo? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então esse versículo, primeiramente ele mostra que é para os ressuscitados. Quem um dia creu e já se identificou com a morte e ressurreição de Cristo, levante a mão. Então eu estou em meio a uma reunião de ressuscitados. Os ressuscitados precisam buscar. E buscar é uma ação. Vou dar um exemplo. Se eu tiro o meu relógio e digo que dou para o primeiro que vier, vai haver uma correria para vir buscar. Embora meu relógio não valha muita coisa. Mas se eu disser é um brinde, vão correr para buscar, sim ou não?
Então buscar indica uma ação. Eu e você precisamos nos dispor para buscar as coisas lá do alto. Mas o que é o alto? Vamos ler Isaías 57. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Diz assim, ó: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso mostra para mim e para você que o alto não é apenas um lugar onde nós precisamos nos direcionar para buscar. O alto é uma pessoa. O alto é Cristo. O alto é o que habita a eternidade. E você e eu que fomos feitos com a eternidade dentro de nós, precisamos buscar o alto. Buscar as coisas lá do alto. E esse lugar que aqui fala, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, a minha mente cartesiana, a sua mente lógica, não alcança. Esse lugar é onde Cristo habita, é onde está o Pai das luzes. Vamos ver Tiago. Senhor Jesus, Tiago capítulo 1, versículo 17 diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu queria perguntar para vocês: vocês querem um viver transformado? Os meninos, vocês querem um viver transformado? Tem que buscar as coisas lá do alto. Tem que ir para esse lugar onde Cristo vive. Porque toda boa dádiva, tudo aquilo que lhe transforma, está lá. A transformação não vem simplesmente por meio de regras, conjunto de doutrinas, tentativas de reformulação do caráter. A transformação vem por buscarmos as coisas do alto, buscarmos o lugar onde Cristo vive, onde está o Pai das luzes. Eu queria abrir um parêntese para dar um testemunho de que aconteceu na minha casa. A minha filha mais nova, eu sempre morei em cidades pequenas, eu sou de cidade pequena, e até algum tempo eu só morava em cidades, no máximo 100 mil habitantes. Quando minha filha mais nova começou o ensino médio, eu fui morar numa cidade de 420 mil habitantes, Campina Grande, na Paraíba. E a minha filha mais nova, ela iniciou o ensino médio
para vocês terem uma ideia, ela desenvolveu um certo trauma. Talvez eu apanhe quando chegar em casa, mas eu vou falar. Ela desenvolveu um certo trauma de que ela não conseguia vir para casa sozinha. Ela morava a mais ou menos, nós morávamos a mais ou menos 500 metros da escola. E se eu ou a mãe não fosse buscar, ela entrava em pânico, porque tinha que atravessar uma rua de alta movimentação. Em 2018, quando ela completou 18 anos, tá? Eu vou fazer a conta, já eu digo para vocês qual foi o ano. Quando ela completou 18 anos, ela concluiu o ensino médio. Só que ela tinha, por conta desse trauma, ela ficou com uma profunda dificuldade. Quando ela ia bem em matemática, em química, em física, nas matérias de cálculos, ela caía o rendimento em português, em história, em outras matérias mais de decorar. Quando ela estudava para melhorar nessas matérias, ela caía o rendimento em matemática, em química, em física. E eu e a mãe dela começamos a ficar preocupados. Vamos levar para um psicólogo, deve ser algum problema psicológico. Daí ela concluiu o ensino médio, e por conta dessa dificuldade ela fez o Enem, colocou acho que 3 opções, não sei, e passou para uma que ela não queria. As primeiras opções que ela queria, ela não conseguiu atingir a pontuação. Isso é normal. Aí ela falou para mim assim: painho, é assim que chama lá no Nordeste, tá? Painho, eu quero ir para o CEAP. E até um ano antes da gente ir morar em Campina Grande, eu era coordenador do CEAP. E não tinha graça ela fazer o CEAP com o pai coordenador, concordo? Mas nesse ano ela falou: eu quero ir para o CEAP. Irmãos, jovens, adolescentes, meus queridos, essa menina teve uma transformação geral. Não precisou ir para psicólogo, não precisou fazer tratamento nenhum. Hoje, passado um ano e ela já está de novo, ela reengajou no CEAP, está no 2º ano de CEAP. Ela é líder de equipes. E a mãe às vezes fica preocupada, dá 8 horas da noite, faz assim: será que Raquelzinha já está em casa? Eu falei: não se preocupa, ela hoje tem muito mais segurança no que faz do que você. Alguém que nem atravessava a rua, porque tinha medo, tinha pânico, hoje pega a equipe e leva para um lugar, pega a equipe e leva para outro lugar, vai para o shopping, vai não sei para onde, chega em casa 8 da noite e é sempre feliz, sempre alegre. Todos ao redor percebem. A minha família, que no início cobrava porque ela não vai fazer uma faculdade, hoje é alegre com ela porque percebeu a mudança, percebeu a diferença do que a palavra nesse último ano e agora nesse primeiro semestre de 2023 fez com ela. Queridos adolescentes, isso é sobrenatural. E eu não estou contando uma história que eu ouvi falar, eu estou contando o que aconteceu dentro da minha casa. E vai acontecer também na sua vida, desde que você se disponha a buscar as coisas lá do alto, buscar o Pai das luzes, e não só buscar, viver nele, por meio da palavra. Para que isso aconteça, é necessário que eu e você tenha uma atitude como essa da minha filha. Claro, não vai ser esses 1000 adolescentes que vão para o CEAP esse ano. Ou vai, né?
Tem vaga para todo mundo, mas em um momento você vai ter que fazer uma decisão, tomar uma decisão. Eu quero buscar as coisas lá do alto. Eu preciso da palavra para me transformar. E aí, esse versículo que fala sobre buscar as coisas lá do alto, mostra para nós que essa atitude necessita de um transporte, sim ou não? Como que você vai subir na dimensão de Deus? Alguém tem uma sugestão? Através da palavra. Recentemente o irmão até compartilhou aqui na mensagem 3, na mensagem 2, uma turma resolveu pegar um submarino e descer numa profundidade impossível e se desintegrou, implodiu. Então eu e você não podemos ir além do nosso limite cartesiano com a nossa mente. Eu preciso de uma escada. Quem precisa da escada para buscar as coisas lá do alto, diga amém. E quem é essa escada? Certa vez, Jacó fugia do seu irmão Esaú. Eu não vou entrar em detalhes nem ler todo o contexto. E fugindo para não ser morto pelo irmão, ele deitou no lugar, pegou uma pedra, fez um travesseiro e dormiu. E quando dormiu ele sonhou. O que ele viu no sonho? Uma escada que liga o céu à terra. Quando ele acordou, o que ele falou? Não estão lendo a Bíblia, hein? Quando Jacó acordou, o que ele falou? Esse lugar é a casa de Deus. Jacó viu, já naquela época, antes de Cristo vir como homem, o que nós estamos experimentando hoje. Uma escada que liga o céu à terra. Ou seja, Deus abriu um caminho. Quando Cristo veio, vamos ler que isso é melhor do que eu falar, tá? João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 1 fala assim, ó. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vamos traduzir isso aí para palavra, tá? No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Ela, ele, a palavra, o Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Percebe, irmãos? Percebe, meus queridos? Que o homem precisava entrar na luz. O homem precisa ir até a luz. Eu e você precisa ir na dimensão de Deus. Lembra quando Ulisses falou aqui do sol? A dimensão do sol, que agora eu nem me lembro mais, daquela aula de astronomia. Mas Deus, que habita em luz inacessível, deseja e requer que eu e você viva, ande, busque e esteja com Ele. Mas primeiro Ele precisou trazer essa luz para os homens. No versículo 14 desse mesmo contexto de João capítulo 1 diz assim, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o homem que precisa ir a Deus, e que Paulo fala aos Colossenses, buscai as coisas lá do alto, primeiro Deus veio ao homem, e trouxe a luz ao homem. Ele habitou entre nós, para poder surgir um caminho, uma via dupla, e nós podemos hoje ir até Ele. Você não está alegre com isso? Você e eu que não podíamos ir a Ele, Ele veio, e agora nós podemos ir a Ele. O versículo 2 de Colossenses 3, voltando para Colossenses, fala assim, ó: pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se nós fizermos uma pequena avaliação do nosso dia, dos nossos dias, você dedica mais tempo às coisas do alto ou da terra? Não responda. Fique tranquilo, não responda. O que o Senhor está nos dizendo aqui por meio dessa palavra é que nós podemos viver com Deus. Quem tem a experiência aí de estar na casa do adolescente, levanta a mão. Quem tem a experiência de acordar com Deus, de dormir com Deus? Isso aí é buscar e pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mas o versículo 3 diz assim: porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu quero mostrar para vocês que a maneira prática de buscar e de pensar nas coisas lá do alto é a palavra. Sem a palavra, que é Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, sem a palavra é impossível eu buscar, você buscar, nós buscarmos as coisas lá do alto. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. No versículo 8, fala assim, ó: porém, o que se diz? A palavra está perto de você. Até aí. Quando você pega na Bíblia, pega aí sua Bíblia agorinha, levanta para mim ela aí. Agora põe ela aí perto do seu peito. Está perto de você ou não? A palavra está perto de ti. Mas essa palavra, os 66 livros da Bíblia, que nós precisamos ler, ainda não faz uma conexão direta com Deus. Porque o restante do versículo diz assim, ó, que está também aonde? Leiam comigo: a palavra está perto de ti, na sua, percebe onde a palavra precisa estar? Na sua boca. Por um lado ela está perto de mim, eu abraço a palavra, sim ou não? Mas ainda é uma palavra fundamental, de base para nós. Mas quando ela fala, está perto de ti, na tua boca, está falando o seguinte, ó: eu preciso fazer imersão. Eu preciso falar a palavra, tem que estar na minha boca. E o que o Senhor tem nos dado por meio da palavra profética, o que é que vocês têm feito todo dia aqui? Quem tem feito imersão na palavra?
Porque a palavra não é para estar só fora de você. A palavra precisa estar na sua boca. Tem que fazer imersão. Tem que falar entre nós. Colossenses capítulo 3, 16, fala assim, ó. Vou ler para vocês rapidinho. Colossenses capítulo 3, versículo 16, assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, como? Estando na sua boca, fazendo a imersão, falando entre nós, instruindo, aconselhando mutuamente. Também Efésios fala sobre isso, né? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, fala assim, ó, versículo 18, 5:18 fala assim, ó: não se embriaguem com vinho, pois leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Paulo está falando aqui do que eles tinham na época para fazer imersão. Sabia que eles não tinham a Bíblia quando essa carta foi escrita? A Bíblia ainda estava sendo escrita. O que eles tinham? Eles tinham alguns escritos, eles tinham salmos e eles tinham hinos, cânticos espirituais. Paulo falou assim, ó: fale entre vocês. Em outras palavras, Paulo falou para mim e para você: faça imersão na palavra. E essa palavra vai ficar na sua boca. Mas também o versículo de Romanos 10 aprofunda, diz que ela não está só na boca, diz que está onde mais? Vamos ler, né? Romanos capítulo 10, voltando, versículo 8, não é? A palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Amados adolescentes, nós temos ouvido repetidamente que essa palavra precisa ser inculcada em nós. Não é uma questão apenas de falar com a boca, é uma questão de gravar no seu coração. Deus quer gravar essa palavra no seu coração. Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, fala o seguinte, ó: estas palavras, versículo 6 também, 6:6, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos. Aqui está falando para os pais, mas nós que somos filhos, vocês que são filhos, recebam dos seus pais e inculquem essa palavra em vocês. Inculcarás aos seus filhos e delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Isso é o que está sendo praticado nas casas de adolescentes. Dorme com Deus, acorda com Deus, anda para ir fazer o alimento com Deus, sai para ir fazer comportagem com Deus. A palavra está sendo impressa no meu e no seu coração. Deus quer fazer você ter a prática de buscá-lo. Buscar é uma ação, mas também ter mente frutífera. Por isso que ele repete: pensem nas coisas lá do alto. Eu e você precisamos buscar e pensar. Buscar indica prática, pensar indica ter uma mente frutífera com o trabalho que a palavra faz em nós. E essa palavra não é simplesmente a palavra que está escrita aqui nos 66 livros. Nós sabemos que para inculcar, nós sabemos que para falar entre nós, para imersão, nós precisamos da palavra profética, porque é o que Deus está falando para nós nesse momento.
E aí, continuando a leitura de Deuteronômio capítulo 6, fala assim, ó, no versículo 8, diz assim: também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Vocês conseguem fazer uma correlação aí, de novo, com buscar e pensar? A mão é algo prático, o frontal entre os olhos é algo do pensamento, de pensar nas coisas lá do alto, para ter uma mente frutífera. Hoje nós participamos da reunião de monitores, e um irmão que compartilhou lá conosco, ele falou que a filha dele chegou para ele e falou assim: pai, vamos abrir a casa dos adolescentes aqui. Aí ele falou: mas filha, como? Sabe qual foi a resposta dela? Não sei, pai, só vamos abrir. Sabe que ação é essa? Sabe que atitude é essa? É buscar, é obedecer, é praticar a palavra profética. Nessa cidade o irmão testemunhou, tinha 3 adolescentes. E hoje, depois dessa atitude de buscar, e depois ter uma mente frutífera na prática da palavra, tem 50. Desses 50, 25 estão aqui na conferência. Percebe, irmãos, que a atitude de buscar está na dimensão de Deus, por meio da imersão na palavra, por meio de inculcar a palavra, por meio de estar repetindo a palavra uns para os outros, por meio de praticar a palavra, nos leva não somente a estar onde Deus habita, nessa esfera superior e sobrenatural, mas também nos leva a ter experiência da vontade de Deus. Romanos capítulo 12, fala assim, ó, não vou ler para não tomar muito tempo de vocês, mas fala primeiramente que nós precisamos apresentar, no versículo 1, o nosso corpo por sacrifício vivo, é a prática. Quer ser abençoado? Amanhã tem saída de pregação do Evangelho. Apresente o seu corpo por sacrifício vivo, porque você vai estar buscando as coisas lá do alto. Continuando a leitura de Romanos 12, ele fala que vai haver uma transformação pela renovação da vossa mente, pensar nas coisas lá do alto. Sua mente, a partir da prática, vai ser frutífera. E o resultado desse frutificar da mente é transformação. E o segredo disso aí é que vai lhe tornar alguém que experiencia a perfeita e boa e agradável vontade de Deus. Quem quer experimentar a vontade de Deus? Apresente o seu corpo por sacrifício vivo. E a consequência é sua mente ser renovada, você ser transformado e experimentar a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Veja, irmãos, só quem pode fazer tudo isso é a palavra, e é a palavra profética, é o falar de Deus para esse momento, que vai fazer esse trabalho na sua vida. Romanos capítulo 10 ainda, Romanos capítulo 10, Senhor Jesus, estou encontrando primeiro do que eu, né? Minha Bíblia é nova e a gente sempre tem dificuldade na Bíblia nova. Romanos capítulo 10 fala assim, ó, versículo 17: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Quem nos leva nessa escada que é Cristo, é a fé.
Concordam? Concordam que você não pode ir onde Deus está pela sua mente racional? Concordam comigo ou não? Só quem pode lhe levar à dimensão de Deus é a fé. E por onde é que obtemos fé? Acabei de ler para vocês. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Agora há pouco eu falei que a palavra tem que estar perto de ti, na sua boca e no seu coração. Foi ou não foi? Essa palavra que é a palavra da Bíblia, que é a Bíblia, ela precisa se tornar prática na sua vida por meio da fé. Correto? Como é que eu vou fazer para que isso exista? Só tem um meio: desfrutar da palavra que Deus tem falado para nós na igreja. Porque a igreja tem essa escada que liga-nos a Deus. Se no meu viver eu não tenho contato nenhum com a palavra profética, exemplo, quinta-feira à noite às 21 horas, o que é que você faz? Eu não estou ouvindo. Domingo às 19 horas. Na segunda-feira sai aquele, que os irmãos trabalham e favorecem-nos muito nisso, sai aquele panfleto com a imersão. Sabe para quê? Para que a palavra esteja na sua boca. E de tanto inculcar essa palavra, de tanto falar essa palavra entre nós, vai estar também no seu coração. E vai lhe transformar e lhe dar uma mente frutífera, para você experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Isso é rico demais. Não dá para transmitir em palavras. Só quem pratica sabe. Nós precisamos ser aqueles que entram nessa escada da fé. Continuando aqui, eu quero falar para vocês sobre algo que já está muito comum entre nós. Quem faz transcrição aí, diga amém. Deixa eu contar um segredinho para vocês aqui, tá? Para cavar essa mensagem, eu tive a experiência de transcrever a mensagem 16 do irmão Pedro, que o título é Buscai as coisas lá do alto. Essa transcrição me levou para o céu, me levou para uma dimensão diferente. Então o que eu e você precisa fazer é simplesmente obedecer ao que Deus está falando para vocês hoje. Se vocês fizerem isso, você pega essa escada e sobe para a dimensão de Deus. Quem tem ido aqui para o invocar coletivo pela manhã? Tem experiência de estar no terceiro céu ou não? Ruminando a palavra, inculcando a palavra, falando entre vocês, fazendo imersão. Deixem de olhar para o telão. Olhem para a escada. Senhor Jesus. Então, tudo que nós precisamos fazer é acolher o falar de Deus, que Deus tem falado no nosso meio, e pegar essa escada e buscar as coisas lá do alto, e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quando nós temos essa experiência de ter a palavra na nossa boca e no nosso coração, dá ou não dá vontade de fazer grito de guerra?
Parece que um negócio começa a ferver assim dentro de nós, que dá vontade de começar logo o grito de guerra, ou não é? Porque o grito de guerra nos enche e gera em nós assim uma vontade imensa de sair para a rua, encontrar as pessoas e dizer assim: posso orar por você? Irmãos, embora eu esteja falando aqui de coisas práticas que vocês já fazem, vocês precisam ter convicção que isso aí leva vocês para a dimensão de Deus, fazem você buscar as coisas lá do alto, e não só buscar, pensar e se manter na presença de Deus. Para concluir, o versículo 4 de Colossenses 3, fala assim, ó: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Percebam que isso aqui já é o final da carreira, é já a completude daquilo que Deus fez em vocês por meio de seguir a palavra profética. Eu não sei se está pronto aí, mas eu mandei um vídeo. Tem o vídeo aí? Opa, olha aí. Preste atenção no corredor de verde, tá? Olha lá o corredor de verde. O vermelho está quase passando. Passou. Olha o carro saindo da rota. Ele foi atrás do carro. Alguém foi atrás dele. Não é por aí não. Mas os outros passaram, ó. Aí ele voltou para a corrida. Lá vem ele voltando para a corrida. Ainda terminou em terceiro lugar. Vocês entenderam aí? 4 corredores focados. Em que eles estavam focados? Na vitória. Qual é a nossa vitória? Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então você também será manifestado com Ele em glória. Mas aconteceu algo com um dos corredores que estava na frente, que fez ele desviar. Foi ou não foi? Vocês assistiram ou não assistiram o vídeo? E esse sono todo, então cansados? Vai ter grito de guerra daqui a pouco aqui, tá? Mas esse corredor desviou o caminho, ó, atrás do carro. E o policial lá foi buscar, aqui, volta. Aí ele voltou e continuou correndo. Já aconteceu isso com você ou não? Comigo já. Em algum momento da minha vida, eu correndo, segui algo diferente. Queridos adolescentes, com a imersão na palavra, com a prática da palavra, com a palavra na sua boca e no seu coração, com a saída para pregar o evangelho, com a comportagem dinâmica, ninguém vai se desviar atrás do carro. Esse carro que estava filmando esses corredores, pode ser muitas coisas, muitos atrativos, que vai tentar lhe desviar. Você precisa focar na palavra. Assistir às lives nas quintas às 21 horas. Assistir a mensagem nos domingos às 19 horas. Foque na palavra. Repita a palavra. Essa palavra precisa estar na sua boca, no seu coração. Nenhum carro com câmera vai lhe desviar. Você vai ter convicção de que você vai completar sua carreira, que você vai vencer. E quando você vencer, Cristo se manifestar, você também será manifestado com Ele em glória. Às vezes, a gente quer desviar o carro da câmera para aparecer, ou não é?
Vocês aqui, ó. De vez em quando dá uma ajeitada no cabelo, né? É ou não é? Hã? Jones não tem esse problema. E vocês? De vez em quando estão, nem todas, né? Mas a grande maioria gosta de se maquiar, não é? Eu tenho uma mulher e 3 filhas, eu tenho um universo feminino, eu sei como é que funciona. Para sair bem na fita, ou na foto, né? Eu descobri recentemente que tem uns celulares por aí, que não precisa mais nem maquiar, né? O filtro já maqueia, para postar. Essas câmeras podem ser esse carro, que lhe desvia. Eu não estou dizendo que ninguém é para se maquiar mais, tá, irmãs? Nem eu estou dizendo que os meninos não precisam mais ajeitar o cabelo, pode ajeitar. Mas eu estou só fazendo algumas aplicações que vocês entendem, que muitas coisas no final da corrida vai tentar lhe desviar. Mas se você estiver focado na palavra profética, nada vai lhe desviar. E ainda que haja algum deslize para a direita como corredor, vai ter alguém dizendo assim, ó, volta, anda nesse caminho aqui. O caminho é a palavra profética. Andai nele, que você terá bênção na sua vida. E aí, esse texto que eu acabei de falar está em Isaías, tá? Que se você se desviar, alguém vai falar para você, volta para o caminho, andai nele. Mas o principal, o mais consistente, de buscar as coisas lá do alto, de buscar essa escada, de estar vivendo na palavra que é Cristo, principalmente na palavra profética, que dá uma direção clara para o que eu tenho que fazer, para o que você tem que fazer, para nós herdarmos esse prêmio. Quando você andar nesse caminho, sua mente será frutífera, você será renovado, transformado, e vai reinar com o Senhor. Eu queria concluir com um grito de guerra, tá? Tem a turma aí? Ó, veja só, o Nels, que somos nós, principalmente vocês, o irmão Pedro tem falado que é de 25 a 50 anos, eu já passei, mas vou fazer o grito de guerra aqui com vocês. Não, puxar não, vou acompanhar. Ó, Pra frente! frente! Todo mundo, ó. Pra frente! Pra frente! Pro alto! Pro alto! Pra frente, pro alto! Pra frente, pro alto! Pra frente, pro alto! Pra frente, pro alto! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Pra frente, pro alto! Pra frente, pro